Olá, queridos, amados irmãos, eu sou o Jorge Silva, o atleta da fé. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou tratar de um assunto de extrema importância. Esse assunto envolve salvação, envolve vida eterna, envolve morar com Cristo nas mansões celestiais. Quero que você, abra o seu olho e, por favor, pegue uma Bíblia, em qualquer tradução, porque em todas tem o assunto que eu vou tratar nesse momento, correto? Então aqui está a Bíblia Sagrada e você necessitará ter fé, muita fé para ouvir, para entender e para viver o que eu vou relatar para vocês, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra autorizada, o guia da conduta humana sobre a face da terra, o guia que nos levará um dia de volta ao Pai, e somente por Ele. Bom, eu quero começar falando de fé. Então, o que é fé? Segundo a Bíblia Sagrada, a fé, Hebreus 11, 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se... Isto é fé, acreditar no que Deus fala em sua palavra de coração sincero. O que mais temos sobre fé? Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, que importante saber isso, não? E como se consegue ter fé? Ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra do Senhor. Então vejam bem, não é preciso saber ler, não é preciso ser um grande estudado para ter fé, para crescer na graça diante de Deus. É preciso apenas acreditar na Bíblia e ouvir a sua palavra. Ok? Porque diz Romanos 10, 17. Esta fé que cresce em nós, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra. Eu quero lhe ensinar agora sobre o que a Bíblia diz sobre ser pecado. Porque o assunto de hoje vai tratar de um pecado universal, que as pessoas praticam sem terem, quem sabe, conhecimento da Bíblia. Portanto, o que é pecado? A Bíblia em Romanos 6,23 diz lá que o salário do pecado é a morte e que o dom da vida eterna vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se para o pecado o resultado, o que nós ganhamos é a morte, então eu preciso saber como a Bíblia define pecado. E ela define assim no livro de 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E diz, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Eu vou começar falando sobre Deus, o único Deus. Olha o que ele pede a respeito da adoração a ele. Em Isaías 43, de 10 a 11, diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Queridos, novamente Isaías, agora no capítulo 44, versículo 6, ele diz assim também: assim diz o Senhor,
o Rei de Israel, o seu Redentor. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há. Agora vou entrar dentro da palavra de Deus no pecado que eu quero alertar de que ele é uma prática universal e merece ser comentada exaustivamente por aqueles que conhecem a Bíblia, por aqueles que amam o seu próximo e por aqueles que um dia querem estar nas mansões celestiais. Nós, pecadores, não entrarão no céu. Sendo assim, já que o salário do pecado é a morte, que pecado é esse tão importante que universalmente é praticado? Bom, queridos, é um pecado chamado idolatria. Idolatria, olha que palavra. Mas o que vem a ser a idolatria para Deus? E o que ele realmente proibiu com relação à idolatria? Eu vou agora ler as passagens que estão dentro da palavra do Senhor e vou fazê-lo entender pela graça de Deus o que é idolatria. Nós vamos começar com os versículos que estão no capítulo de Êxodo, os versículos 3 ao 5, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem ela. Vocês viram que logo há pouco eu falei de que Deus disse: eu sou o único Deus. E agora nós vimos em Êxodo ele dizendo que não podemos ter outro Deus diante dele, não podemos nos encurvar-se e não podemos adorar imagens. Veja o que está agora em Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o teu. Procure entender, procure ver, ouvir e entender o que eu vou ler agora, que está aqui na palavra de Deus, em Salmos 135, do versículo 15 ao 18. Diz assim: Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, nem há respiro nas suas bocas. Olha só que grave agora. Semelhantes a eles se tornarão os que os fazem e todos os que neles confiam. Gente, que grave isso, hein? Lembram da história da mulher de Ló? Quando ela saiu fugindo de Sodoma e Gomorra, que seria queimada pelo fogo de Deus? Ela não teve fé e olhou para trás e virou uma estátua. Queridos, aqui está dizendo na Bíblia, em Salmo 135, que as pessoas que continuam numa vida de adorar imagens, pedras, esculturas, figuras de coisas que Deus pediu para não adorá-las, elas se tornarão como essas figuras, se tornarão em estátuas. O que isso quer dizer? Minha carne vai ficar dura? Não. Quer dizer que o seu coração, à medida que você deixa de adorar a Deus e adora outros ídolos, ele vai se tornando de pedra. Ou seja, o Espírito Santo do céu não terá lugar no seu coração para você entender as coisas de Deus. O conselho aqui é: afaste-se disso aí, deixe essas coisas e viva a verdadeira palavra de Deus atendendo ao que Ele
Preste atenção mais uma vez. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, que é abominação ao Senhor, que é obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. Olha, para os que fazem imagens e a elas adoram ou escondem essas imagens, Deus diz, é maldito o homem que faz isso. Como pode haver salvação num homem que substitui o Deus verdadeiro, o Criador dos céus, da terra e do universo? E agora o livro de Abacuque, para finalizar. Abacuque 2,19 diz assim: ai daquele que diz ao pau, a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Pergunta ao profeta. Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito, não há fôlego algum. Então, o que está dizendo o profeta Abacuque? É vã adorar imagens. Elas não falam, elas não veem, elas não ouvem, elas não entendem, elas não abraçam. 1 Timóteo 2,5, ele diz assim, está aqui na palavra do Senhor, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo que se fez homem. Então, queridos, não há santos, não há homens santos, não há pau santo, não há pedra santa, não há imagem santa, só há Deus, nosso único Deus Criador de todas as coisas, o seu Criador, o meu Criador, e Jesus Cristo, o seu Filho, que é o nosso mediador diante do Pai. Agora você pergunta, como eu caí na armadilha de ser um adorador de imagens? Eu vou agora trazer nas leituras do Novo Testamento, Mateus 7,15. Olha a armadilha, por que você, quem sabe, hoje adora imagem? Vamos ver. Diz Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Entendeu? Falsos profetas foi quem o ensinaram a adorar imagens. Foi a tradição que veio, quem sabe, dos seus pais, que aprenderam muito lá atrás a adorar imagens, e você seguiu a seu pai, quem sabe sua mãe, quem sabe um amigo que o convidou a ir a um templo onde se adora imagens. Em Mateus 24:11, há uma repetição disso. Jesus dizendo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a todos, a muitos. Você tem dúvida que o mundo está enganado? Há dúvida de que o mundo inteiro adora imagens? Não há dúvida. O mundo se curva a pedaços de pau e pedra, mas a Bíblia não ensina assim. Pesquise a Bíblia, como eu disse, pegue a palavra do Senhor que você estará seguro seguindo a ela, porque ela foi escrita pelo verdadeiro Deus através de homens. Aqui o livro de Marcos traz outra advertência. Marcos 13:22 diz assim, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Meu querido, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus o fez para o adorá-lo verdadeiramente. É um Deus vivo, há um Deus real, há um Deus que ouve, há um Deus que fala, há um Deus que abraça, que protege, há um Deus que tem anjos como seus ministros, que o envia do céu à terra para o guardar.
Então ele não admite que você adore o que quer que seja fora dele, porque ele diz bem claro, só há um Deus e só há um mediador entre Deus e nós homens. 1 João 4,1 diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O mundo parece perdido, porque olha, quantos falsos profetas e quantas pessoas dando ouvidos a falsos profetas. Queridos, é muito fácil, como diz aqui, identificar um falso profeta. Se o espírito dele, se o que ele prega não está de acordo com as escrituras, fugir, sair fora. Aqui está dizendo, o mundo está cheio de falsos profetas. Você quer saber como curar a ferida do pecado? Como você pode então, se entendeu esta mensagem, deixar esse caminho e ir por outro? Eu quero dizer que isso é possível, porque um dia eu estava nesse caminho e então eu fui alertado, eu estudei a palavra de Deus e mudei de direção. Não segui a tradição dos meus pais, não segui a tradição de amigos, não segui o conselho de pessoas que se dizem muito conhecedoras da Bíblia, mas que fogem dela, quem sabe por valores financeiros. Então, eu vou dizer agora a você como você pode curar esse problema. Você tem que tomar uma decisão, a decisão de seguir o Deus verdadeiro, a decisão de fazer a sua vontade e a seguir fielmente os seus conselhos que está na palavra de Deus. E você se pergunta, poxa, o que você pregou, o que você mostrou nos escritos sagrados é o que eu tenho vivido. Não sei por quantos anos você tem vivido assim. E quem sabe você se sinta enganado, enganada, ou quem sabe você vá pouco ligar para o vídeo que teve acesso agora. Mas se você está sendo tocado no seu coração a mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é o que eu vou ler agora, na carta do apóstolo João para nós. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, Ele vai lhe purificar, Ele vai lhe restaurar, Ele vai atuar no seu coração e na sua mente, Ele vai tirar esse espírito que está se petrificando em você. E você vai ser restaurado, porque aqui Ele promete. Confesse o pecado que você tem vivido. Diga que quer abandonar, diga que quer mudar de direção, porque você está sendo alertado através desta mensagem. E Jesus realmente vai ouvir a sua oração, porque Ele mesmo diz que é um Deus vivo, Ele não é um Deus de pau nem de pedra. Vai ouvi-lo, vai curá-lo, restaurá-lo e dar uma nova existência. E ele fala ainda, continuando, em 1 João 2, de 1 a 2, ele fala assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelo meu e pelo seu pecado, mas também pelos do mundo inteiro. E aqui então eu chego ao final desta advertência. Como eu disse logo no comecinho do vídeo, eu gostaria que não tivesse sido eu a fazer um vídeo com esta veemência sobre a idolatria. Por quê? Porque eu tenho irmãos, eu tenho amigos, eu tenho parentes de todo grau dentro desta mentira, vivendo
à idolatria de diversas formas e contrários ao que? A palavra do Senhor. Mas por amor a essas pessoas, por amor àqueles que estão na mentira, digo a você, confesse seu pecado unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único sem pecado, é o único que pode perdoar e é o único que pode salvar. Volto a dizer, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Espero que a sua fé tenha crescido em ouvir-me falar do Senhor e que você tome uma decisão de deixar, se você vive esse pecado, de abandoná-lo, de procurar a verdade na palavra de Deus e ter uma nova existência hoje e para sempre com o seu Senhor e Salvador e o seu Deus, Jesus Cristo, o Filho amado do nosso Pai.